Olá pessoal, tudo tranquilo? Beleza? Professor Paulo Roberto junto com você aí novamente. Hoje nós vamos trabalhar com uma parte muito interessante, chamado vista. Olha, mas vista tem a ver com enxergar? Tem, realmente. Porque na verdade o que nós vamos fazer? Nós vamos perceber que em determinadas situações em que eu enxergo um sólido, eu posso enxergar formatos diferentes. Né? Por exemplo, quando eu pego, vamos supor, um livro, né? Eu estou com um livro aqui na minha mão. Se eu olho esse livro de cima, eu enxergo um retângulo, né? Eu vou enxergar um retângulo. Agora, se eu olhar esse livro aqui de frente, eu vou enxergar um outro retângulo. Então eu tenho uma outra visão desse livro. Eu vou enxergar um retângulo menor. E se eu olhá-lo de lado, numa visão lateral, numa vista lateral, eu vou enxergar um outro retângulo, só que um pouco maior. Então ele tem uma vista superior, aonde eu enxergo um grande retângulo, ele tem uma vista lateral menor, aonde eu enxergo um retângulo menor, e ele tem uma vista lateral maior, aonde eu enxergo um retângulo maior, né? A mesma coisa acontece com essa fita. Veja uma coisa, essa fita, se eu enxergá-la dessa forma, eu vejo um círculo. Então, numa visão superior, eu enxergo um círculo. Eu teria uma vista que seria um círculo. Agora, se eu olhá-la de frente, eu vou enxergar algo parecido com um retângulo, né? Então, eu tenho uma visão parecida com um retângulo. Então eu tenho vistas diferentes, de acordo com o olhar sobre o objeto. Por exemplo, vamos dar uma olhada agora nesse exercício aqui, ó. Presta atenção aqui. Eu tenho aqui alguns cubos, né, alguns hexaedros empilhados, né? Só que eles têm cores diferentes para que eu possa identificar a vista. Então veja uma coisa, se eu olhá-los de maneira frontal, né? Ou seja, se eu enxergar olhando eles de frente, eu vou ver 1, 2, 3, 4 cubos amarelos, eu vou ver 3 cubos vermelhos, 2 verdes e um azul. Agora, se eu olhar de cima, é como se esses cubos estivessem enfileirados. 1, 2, 3. Então eu vou, na verdade, enxergar os 4 cubos enfileirados na sequência de cores. Então o amarelo, o vermelho, o verde e o azul. Eu teria essa visão superior, é uma vista superior. Agora eu tenho duas laterais. Se eu olhar dessa lateral, eu vou enxergar só os 4 amarelos. Então é uma lateral direita. Agora se eu olhar para cá, eu vou enxergar os 4 em cores distintas. O azul embaixo, o verde, o vermelho e o amarelo em cima. Então são visões diferentes para o mesmo sólido, dependendo do meu olhar sobre ele, de como eu vou enxergá-lo, ok? Então, por exemplo, olha esse exercício aqui, ó. Observe as seguintes vistas de um sólido e assinale a alternativa que representa este sólido. Então vamos lá. Eu tenho uma visão frontal de frente que está aparecendo o amarelo, o azul e o verde. Uma visão frontal, né? Então veja, será que essa visão frontal seria desse daqui? Onde tem laranja, laranja e laranja? Não. Olha esse daqui. Aqui eu enxergaria o amarelo e o amarelo. A minha visão frontal só enxergaria o amarelo. Então, esse daqui eu tenho o azul, o verde e o amarelo. O vermelho eu não enxergo, porque o vermelho ele está em outro plano. Então, se eu olhar frontalmente, eu vou enxergar o azul, eu vou enxergar o amarelo e eu vou enxergar o verde. Agora, se eu olhar de cima, superior, eu só vou enxergar este plano amarelo e esse plano vermelho. Então, se eu olhar de cima, eu enxergo este plano amarelo e esse plano vermelho. E se eu olhar aqui, eu vou enxergar o plano amarelo, a face amarela e a face azul, que é essa visão lateral. Então, na verdade, esta visão frontal
é a visão que eu tenho de frente desse sólido. Essa visão lateral é uma visão lateral direita, aonde eu estou enxergando esta face amarela e azul. E essa visão superior é quando eu olho por cima e enxergo só o amarelo e o vermelho. Então a resposta é o primeiro sólido ali, ok? Veja uma coisa, eu tenho agora essa situação aqui. Eu tenho aqui alguns cubos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu quero desenhar a visão frontal, superior, lateral direita e lateral esquerda. Então vamos lá? Enquanto eu vou desenhando aqui, vou apagando, tenta fazer o desenho aí no seu caderno. Então veja o seguinte, nós vamos representar as faces por quadrados, né? Então, como é que ficaria a visão frontal? Na visão frontal eu enxergaria um quadrado aqui, que representa esse daqui, um outro quadrado aqui de frente, que representa este quadrado aqui, esta face, um outro aqui, que representa também esta face. Então nós temos aqui essa daqui mais para dentro e uma em cima. Então nós teríamos esta visão aqui frontal, né? Nós enxergaríamos esta face, uma face que está dentro e uma superior. Nós enxergaríamos 1, 2, 3, 4 faces. Então essa seria a minha visão frontal. A primeira visão que eu tenho ali frontal. Agora superior. Veja, se eu olhar de cima, eu vou enxergar 1, 2, 3, 4, 5. Mas como é que eu vou enxergá-los? Presta atenção aqui. Eu vou enxergar assim. Eu vou ter aqui 2 que representam esses dois aqui. Aí, aqui eu tenho 1 que representa esse daqui. E aqui eu tenho essas duas faces embaixo representadas. Então aqui eu tenho a visão superior. Se eu olhar de cima, eu vou enxergar essas duas faces aqui, uma face no meio e essas duas faces laterais aqui, né? Então, eu na verdade tenho aí uma visão superior. A lateral esquerda e a lateral direita são iguais, né? Porque se a gente observar aqui, eu vou enxergar num formato, só que lógico, em lados distintos. Se eu olhar para cá, eu vou enxergar assim. Como é que vai ficar a lateral direita? Nós vamos ter a seguinte situação. Eu vou ter aqui duas faces embaixo, que são essas duas, e uma aqui, que é esta face aqui. Então eu vou enxergar daqui essas três faces. Como é que eu vou enxergar daqui? Aí eu vou enxergar uma outra situação em simetria. Aqui e uma face aqui em cima. Então eu tenho aqui uma visão da minha, aqui de frente para vocês, da minha direita, e aqui eu tenho uma visão da minha esquerda. Ou seja, são iguais, mas em simetria. Aqui eu tenho as duas faces quadradas e uma superior, e aqui também eu tenho as duas faces quadradas e uma superior. Ok? Então aí nós fizemos a vista frontal, fizemos a vista superior e as vistas laterais nessas duas situações. Ok? Entendeu? Muito interessante essa parte, porque a vista tem uma importância enorme quando eu quero ter uma ideia de como esse sólido se comporta em cada plano. Por exemplo, é muito comum nós termos uma vista superior da planta de um apartamento, aonde eu consigo enxergar as peças, né, ou seja, os cômodos e a distribuição desses cômodos em toda a planta, né? Então, normalmente, quando a gente faz essa situação, nós temos aqui o seguinte, eu tenho lá a região que compreende todo o imóvel, e aí, nesta vista superior, eu estou olhando de cima, eu tenho a distribuição dos cômodos, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma cozinha, né? Aí eu posso ter aqui um banheiro, aqui eu tenho um quarto e aqui eu tenho uma sala,
né? Então, um apartamento, né, pequeno, um estúdio que tem quarto, sala, banheiro e cozinha. Então eu consigo ter uma ideia, esta visão superior permite que eu enxergue como é que esses cômodos se distribuem, né? Hoje o uso de alguns aparelhos permitem uma visão superior de alguns terrenos. É muito mais fácil hoje eu tirar uma foto desse terreno usando um drone, né? Mesmo um dronezinho simples que eu tenho lá associado a um celular, eu consigo fazer uma foto aérea desse terreno. Esta foto é uma visão superior do terreno. Agora, se eu baixar esse drone e tirar uma foto de frente do imóvel, eu tenho uma visão frontal dele, onde eu posso enxergar ali um muro, né, enxergar uma parte da casa. Agora, se eu pegar esse drone e tirar uma foto lateral, eu tenho uma visão lateral. Então eu consigo ter, dependendo da posição, vistas diferentes do mesmo imóvel, né? Uma vista superior, uma vista frontal e uma vista lateral, aonde eu posso ter situações distintas ali, né, que representam cada vista. Ok? Então é isso, meu querido. Até um próximo encontro com a nossa geometria aí. Um grande abraço para você.